Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Então, boa noite aí a todos que acompanham a leitura da Bhagavad Gita aqui pelo Rio Bhakti Center. Nós estamos no capítulo 3, hoje é o verso 13. Então, boa noite a todos, meu nome é Krishna Mai Devidas, eu sou discípula de Chandramukha Swami e vamos dar sequência aqui à leitura, ok? Capítulo 3, intitulado Karma Yoga, um capítulo assim crucial, assim importantíssimo dentro da Bhagavad Gita, como todos, óbvio, mas o capítulo 3 é muito especial, né? Porque é um capítulo assim que, resumidamente, ele nos mostra assim por que devemos cumprir nosso dever, né? O quão é importante cumprirmos nosso dever, seguirmos firme, né? Sem se lamentar muito, mas cumprindo os deveres que nos são prescritos nessa vida, né? Bom, então vamos iniciar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Deixa eu só dar boa noite a quem está aqui conosco, Alexandre Nunes. Hare Krishna, boa noite, Alexandre. Então, verso 13 do capítulo 3 diz o seguinte: Dhyagyashita Shinasanto Muchante Sarvakil Bishai Bujante Tetvagam Papa Yepachantyatmakaranat. Dhyagyashista, de alimento comido após a realização de Dhyagya. Ashinaha, comedores. Santaha, os devotos. Muchante, libertam-se de. Sarva, toda espécie. Kilbishaihi, de pecados. Kilbil, parece Kilbil, né? Bujante, gozam. Te, eles. Tu, mais. Agam, pecados graves. Papaha, pecadores. De, que, pachanti, preparam alimentos. Atma Karanat, para gozo dos sentidos. A tradução diz o seguinte: os devotos do Senhor libertam-se de todas as espécies de pecados, porque comem alimento que primeiramente é oferecido como sacrifício. Outros, que preparam alimento para a satisfação pessoal dos sentidos, na verdade comem apenas pecado. Vamos repetir? Os devotos do Senhor libertam-se de todas as espécies de pecado, porque comem alimento que primeiramente é oferecido como sacrifício. Outros, que preparam alimento para a satisfação pessoal dos sentidos, na verdade comem apenas pecado. Vamos ler o significado de Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Os devotos do Senhor Supremo, ou os indivíduos que estão em consciência de Krishna, são chamados santas. Interessante isso, né? Porque essa palavra do sânscrito, santaha, mas nos lembra, né, a palavra em português santo. Mas aqui santa com A são os devotos. Então, os indivíduos que estão em consciência de Krishna são chamados santas e estão sempre apaixonados pelo Senhor, como se descreve na Brahma Samhita 5.38. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santaha Sadeva Hridayeshu Vilokayanti. Os santas, estando sempre num pacto de amor com a suprema personalidade de Deus, Govinda, aquele que outorga todos os prazeres, ou Mukunda, aquele que outorga a libertação, ou Krishna, a pessoa toda atrativa, não podem aceitar nada que não tenha sido primeiramente oferecido à pessoa suprema.
Portanto, tais devotos sempre executam dhyāgyas em diferentes atitudes de serviço devocional, tais como Shravana, Kirtana, Smarana, Archana. Para quem não sabe, né, aqui Shravana é escutar, Kirtana é cantar, então aqui é escutar sobre Krishna, ouvir, né, sobre a Suprema Personalidade de Deus. Kirtana é falar, mas falar de Deus, né, falar de Krishna, cantar os seus santos nomes. Smarana, que é lembrar, meditar em Krishna, se lembrar dele o tempo todo. Archana, né, que é aí a adoração a ele e etc. E essas execuções de dhyāgyas sempre os mantêm afastados de todas as espécies de contaminações produzidas pela associação pecaminosa no mundo material. Outros que preparam alimento para o próprio prazer ou para a satisfação dos sentidos não são apenas ladrões, que foi tema da aula de ontem, né? Foi tema do verso 12. Mas também comedores de todas as espécies de pecados. Como alguém pode ser feliz sendo ladrão e pecaminoso? Não é possível. Portanto, a fim de tornarem-se felizes em todos os aspectos, as pessoas devem aprender a executar o processo fácil de Sankirtana Dhyāgya, vivendo em plena consciência de Krishna. Caso contrário, não pode haver paz nem felicidade no mundo. Om Gyanat Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prastabhutaleshra Mate Chandra Mukaswami Namne Namo Vishnu Padaya Krishna Prastabhutaleshra Mate Bhakti Vedanta Swami Namne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Vancha Kalpa Tarubhya Kripa Sindhu Bhavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, repetindo o verso 13 do capítulo 3, os devotos do Senhor libertam-se de todas as espécies de pecados, porque comem alimento que primeiramente é oferecido como sacrifício, outros que preparam alimento para satisfação pessoal dos sentidos, na verdade comem apenas pecado. Deixa eu só dar uma boa noite para quem chegou. Estávamos aqui com Alexandre Nunes, mas agora também temos o Casé e o Marco Antônio Nascimento Júnior. Então, boa noite, Hare Krishna. Obrigada pela presença de vocês. Bom, esse verso ele tem algumas palavras que às vezes podem parecer estranhas para quem está chegando ou para quem está conhecendo ainda a filosofia, né? E palavras que também já têm denotações muito deturpadas na nossa cultura, palavras como pecado, palavras como sacrifício, né? Essas palavras realmente já sofreram uma deturpação no Ocidente e não são palavras muito amigáveis para nós, né? Sacrifício, né? O verso fala em oferecer o alimento como sacrifício e estar comendo pecado, não comer pecado, etc. Porém, para quem já está um pouco mais familiarizado com a filosofia, entende o quão maravilhoso é isso que está sendo dito aqui, né? Assim, sem as deturpações que a gente teve do cristianismo, infelizmente, né? Então, o significado de Prabhupada aqui é maravilhoso, né? Lindíssimo, é muito interessante. Por exemplo, ele começa já no início do significado dizendo que os devotos do Senhor, que aqui são chamados de santas, eles estão sempre apaixonados pelo Senhor. Essa palavra é muito interessante, né? Agora eu vejo que Prabhupada a utilizou, porque sempre quando me perguntam assim, poxa, você, né, assim, deixou sua casa, sua família, seu trabalho, foi morar no templo, do nada, assim, o que aconteceu, né? E aí, me conta isso, as pessoas sempre têm curiosidade, perguntam, me conta isso, e eu sempre falo, assim, a resposta que eu sempre dou é que eu me sinto apaixonada pela consciência de Krishna, apaixonada por essa filosofia, apaixonada pelas palavras, pelo que Prabhupada nos ensina, apaixonada por Prabhupada, por meu guru, né? Então, e agora eu vejo aqui, né, Prabhupada dizendo que realmente os devotos, eles estão sempre apaixonados por Krishna.
Em que sentido? Eles não conseguem, por essa paixão, por essa atração, né, que agora está sendo colocada aqui com essas palavras, eles não conseguem fazer nenhuma outra coisa que não tenha conexão com Krishna. Então, não é que essas pessoas são fanáticas e elas só pensam nisso, só ficam ali no mundinho deles, não vão ali no barzinho com um amigo, enfim. O que acontece é que uma pessoa, né, quando ela está apaixonada por alguém, ela realmente só quer ali ficar com aquela pessoa, né? Ela não quer pensar em outra coisa, fazer outra coisa, porque ela está apaixonada. E existe um gosto, né? Existe um sentimento ali de estar apaixonado. Então os devotos, eles estão apaixonados por Krishna e eles não querem fazer nada que não tenha relação com Krishna. Esse é o Jagya, esse é o sacrifício, né? O sacro ofício, ou seja, todas as atividades que estejam relacionadas com o sacramento, com um supremo, né? Então, essa palavra sacrifício, ela tem relação com isso, tem relação com esse apaixonar-se, né? Que os devotos, nessa relação amorosa que os devotos estão com Krishna. Então, se eles vão falar, eles querem falar de Krishna. Se eles vão ouvir, eles querem ouvir sobre Krishna. Se eles vão meditar, eles querem meditar em Krishna. E se eles vão comer, que é o verso aqui de hoje, o foco do verso de hoje, apesar de Prabhupada no significado não ter dado muito ênfase a isso, mas se eles vão comer, eles querem oferecer primeiro esse alimento a Krishna. Se eles vão beber, eles querem primeiro oferecer essa bebida a Krishna. E Krishna não come qualquer coisa, ele não come os animais, por exemplo, né? Que são seus próprios filhos. Então, tudo que o devoto vai fazer, né? O devoto que está em consciência de Krishna, ele quer fazer para a satisfação de Krishna, porque ele está apaixonado por Krishna. Então, esse é o sacrifício, né? Que aqui é dito, que tudo primeiro é oferecido como sacrifício. Ou seja, primeiro, devido a essa relação amorosa, a gente quer satisfazer ao Senhor, né, a Deus, a Krishna, e depois a gente, né, assim a gente vem depois, como a gente costuma brincar, né, como a gente come praçada, que é o alimento que primeiro é oferecido a Krishna, aí ele vira praçada, misericórdia, e aí a gente se alimenta dele. A gente brinca que nós comemos o restinho, assim, como é que a gente fala? A babinha de Krishna, né? Os restinhos ali de Krishna é o que a gente se alimenta, né? Então esse é o sacrifício. E essa palavra pecado que é dita aqui, que parece muito forte, o pecado aqui, que em sânscrito até apareceu como papá, né? Papá são os pecadores. Enfim, mas esse pecado aqui é tudo aquilo que se distancia da Suprema Personalidade de Deus, se distancia de Deus, né? Isso seria o conceito, assim, básico de pecado nesse sentido. Por quê? Porque se distancia de Deus, se aproxima também do seu personagem, do seu falso ego, né? Então, isso que seria pecado, assim, você é um egoísmo, né? É você querer satisfazer a si mesmo, satisfazer os seus sentidos, só pensar em si e dane-se o mundo, dane-se os outros, e quem é Deus? Quem é Deus? Né? Eu estou preocupada em me alimentar, me proteger, construir minha família, proteger os meus. Quem é Deus? Né? Senão aquele que vai só me servir. Infelizmente, a maioria das pessoas pensam assim, e esse é o pecado, isso é pecado nesse sentido, né? Porque as pessoas estão pensando nelas e se distanciando, né, daquilo que elas realmente são, que é parte integrante de Deus, e estão cada vez mais egoístas, né? Então o pecado aqui, né, quando eles falam, só comem pecado, tem relação também com esse egoísmo, né, com esse só querer satisfazer a si mesmo. Então, Prabhupada, ele diz aqui, né, como alguém pode ser feliz sendo ladrão e pecaminoso, né? Ladrão e pecaminoso aqui parece forte, mas Gora explicou ontem, né? O verso de ontem falava sobre isso, de ser ladrão no sentido de você pegar algo que não é seu, porque tudo aqui é de Deus, é um empréstimo,
né? E a gente pega o que não é nosso, né? E consome para nossa própria satisfação. Então, o Prabhupada ele está dizendo que o problema do mundo é esse, esse egoísmo, essa cultura do ser ladrão e pecaminoso nesse sentido. É pegar o que é nosso e satisfazer a nós mesmos e só pensar em nós mesmos, né? Essa manhã eu ouvi uma aula do meu guru, Chandramukha Swami, em que ele falava sobre o problema do Varnashrama Dharma. Para quem conhece um pouco mais a filosofia, né, sabe que é o sistema social védico criado por Krishna. E ele falou que o problema do Varnashrama Dharma era a competição. Por quê? Porque no Varnashrama Dharma você tem os Shudras, nos Varnas, por exemplo, né? Vocês têm os Shudras, os Vaishyas, os Kshatras e os Brahmanas. E o problema de Kali Yuga é que todo mundo quer ser Kshatra ou Brahmana. Ninguém aceita ser Shudra, ser Vaishya, ou seja, ser um servo, ser um produtor, né? Todo mundo quer ser líder, quer ser administrador, todo mundo quer ser intelectual, que é o caso dos Brahmanas, né? Então esse é o problema, a gente não consegue aceitar os lugares que a gente, que cada um deve estar, né? Todo mundo quer ser superior, todo mundo quer ser intelectual, todo mundo quer ser líder, né? E os líderes atuais, como ele disse na aula, né? Exploram aqueles que são produtores e servidores. Então, o problema do Varnashrama Dharma em Kali Yuga, que ele não funciona, é a competição, é o egoísmo. Então, Prabhupada o tempo todo está batendo na tecla. O problema do mundo é a satisfação do gozo dos sentidos. É o tempo todo a gente querer satisfazer a nós mesmos, né? Isso não é possível, não vai haver nem felicidade nem paz no mundo em que as pessoas só pensam em satisfazer a si mesmas. Enquanto elas não entenderem, né, quem elas realmente são e como as coisas funcionam, né, o mundo realmente não vai ter paz e não vai ter felicidade. Então tem outra analogia também que Prabhupada utiliza para explicar porque não tem nenhum problema em você entregar essa satisfação, os frutos do seu trabalho para Deus, né? Ele faz isso com uma analogia que eu gosto muito, que é a analogia do estômago. Então, ele conta, né, por exemplo, a gente poderia contar como uma historinha, contar até um pouco diferente, vou tentar contar até um pouco diferente de Prabhupada, como uma historinha. Imagina que você tem uma mão que é parte do corpo humano, e essa mão, ela está um pouco revoltada, porque ela percebeu que todo o alimento que ela pega, né, todo o trabalho que ela executa, ela não está tendo os frutos para si mesma. Aí ela percebeu que todo o alimento ela pega e dá para a boca. E a boca mastiga e envia esse alimento para o estômago. E aí o estômago é que recebe esse alimento. Então ela começou a se revoltar e pensou assim, pô, mas peraí, eu trabalho, a boca trabalha, todo mundo trabalha e só o estômago recebe, né, o alimento? Peraí, tem alguma coisa errada. E aí ela começa a se revoltar, começa a fazer um movimento, um protesto, um movimento. O Rod falou que ela começa a bater na cara. E aí ela fala assim, ó, a partir de hoje, todo alimento que eu pegar, eu mesma vou comer. E aí na primeira banana que ela pega, ela começa a mastigar assim, ó. E ela não é nutrida, ela não se sente nutrida. Por quê? Porque a banana que ela pega, ela só vai se nutrir, como ela é parte integrante do corpo, ela só vai se nutrir se ela entregar essa banana para a boca, que vai entregar para o estômago, que vai digerir com fogo, que é o próprio Krishna. Krishna diz na Bhagavad Gita, eu sou o fogo da digestão. Ela só vai ser nutrida quando esse estômago digerir esse alimento e enviar para todas as partes do corpo. Então não é que o estômago ele é egoísta, ele está querendo os frutos para ele, né? A gente está num sistema assim
tão egoísta de querer tanto satisfazer a nós mesmos, que quando a gente ouve uma filosofia que fala para entregar todos os frutos da sua ação para Deus, todos os alimentos que você comer, oferecer primeiro para Ele, que a gente chega a uma conclusão que, peraí, Deus é egoísta, né? Tá querendo tudo para Ele, não vai deixar nada para ninguém, né? Então isso é uma ignorância nossa, é a mesma ignorância da mãozinha, porque ele não percebe que, na verdade, quem nutre tudo, quem distribui todos os nutrientes, toda a energia, toda a Shakti, é Krishna. E se a gente oferece tudo para Ele, assim como a raiz de uma árvore, né? Se a gente oferece tudo para o estômago, tudo para a raiz, tudo para Deus, então Ele vai manter, nutrir tudo, né? Então a mão, ela não precisa se revoltar, nem querer comer ela mesma. Ela pode só servir, ela só entrega a banana para a boca, que a boca entrega para o estômago, e ela vai continuar nutrida e feliz, né? Então por que eu estou dizendo isso? Porque Prabhupada, ele diz aqui, né? Portanto, a fim de tornarem-se felizes em todos os aspectos, as pessoas devem aprender a executar o processo fácil de Sankirtana Yagya, ou seja, o sacrifício da era de Sankirtana, né, que foi trazido por Chaitanya Mahaprabhu por nós, que é de glorificar os nomes de Krishna, glorificar a suprema personalidade de Deus e criar assim um relacionamento amoroso com Ele, vivendo em plena consciência de Krishna. E aí, como Prabhupada disse lá no início, se apaixonando por Ele, né? Caso contrário, não pode haver paz nem felicidade no mundo, né? De fato, isso não só os Hare Krishnas estão falando, mas qualquer faculdade, qualquer pessoa que tenha um pensamento social, político, as universidades, as pessoas estão falando isso. As pessoas estão vendo que o egoísmo é grande parte do problema, porque aí o cara, ele quer enriquecer e dane-se a planeta, dane-se a floresta, dane-se os animais, e mata um monte de animal e derruba um monte de floresta e tira um monte de petróleo do fundo do mar, né? E dane-se tudo porque eu quero enriquecer. Então, de fato, o egoísmo, Prabhupada está certo, é o problema de todos, assim, o pai de todos os problemas, né? Agora, esse egoísmo, se a gente aprofundar, expandir essa ideia do que é esse egoísmo, a gente vai chegar na filosofia Vaishnava, né? Nessa filosofia que vai nos falar sobre entender que você é uma alma, que você é parte integrante de Deus, parte integrante de Krishna. Então você é só a mãozinha, mas existe um estômago lá que está nutrindo tudo e todos, e que se você servir esse todo, né, tudo vai funcionar e você também vai estar feliz, em paz, nutrido e etc, né? Então, quando a gente aprofunda um pouco mais nossos estudos, a gente realmente chega a essa filosofia que fala sobre entregar esses frutos a Deus, todos os frutos da sua ação, todos os resultados da sua ação, servi-lo com amor, né? E como o verso de hoje diz, então, principalmente no que concerne ao alimento, né? Que é dito aqui de oferecer o alimento como sacrifício a Ele, e não para sua satisfação pessoal, né? Isso é muito bonito. Agora, só para fechar então essa aulinha, né? Isso é muito interessante, porque eu tive essa virada de chave, né? Eu conheço o movimento há pouco tempo, são só 4 ou 5 anos, né, que eu conheço essa filosofia e estou praticando Bhakti Yoga e tal, e eu percebia como antes de conhecer os devotos, a gente realmente come para satisfazer os nossos sentidos. E não tem nenhum problema nisso, não tinha. Qual era o problema de eu ali cortar um pãozinho, passar uma manteiga porque eu estou com fome, ou porque eu estou com vontade de comer um pãozinho com manteiga, quero satisfazer a minha língua? Não havia nenhum problema nisso, né? Mas quando eu conheci os devotos e essa filosofia, essa chave começou a virar, né? E como isso vem primeiro através da praçada, através do alimento. Não, primeiro você oferece aquele alimento a Krishna, e aí depois você pode comer como sacrifício.
não para se satisfazer, mas para satisfazê-lo. Tudo que você vai fazer é para satisfazê-lo. Isso no começo pode parecer um pouco fanático, um pouco difícil, mas quando você vai praticando esse processo, você começa a perceber, opa, peraí, eu não tenho que viver para satisfazer a mim mesma, eu tenho que fazer as coisas para satisfazer a suprema personalidade de Deus. Isso vai fazendo sentido, né, com o passar do tempo, e você realmente vai tendo realizações sobre isso, ok? Alguma pergunta ou comentário? Temos aqui Gaura Krishna e também Bhaktaod. Deixa eu ver quem ficou aqui conosco até o final. Os três, né? Entrou o Clébio Holanda, Hare Krishna, e o Alexandre Nunes e o Casé ficaram aí com a gente. Bom, muito obrigada então, rapazes todos que ficaram na aula e também aqui presencialmente. Todas as glórias são a Srila Prabhupada Bhagavad Gita Ki Jai. Boa noite.